Uma característica que eu coloco aqui minha, e vocês vão ver, mas vocês têm acesso as palavras normalmente que estão vermelhinhas não estão na apostila. Eu faço isso até mesmo para o cara não dormir, não dorme. Fica olhando para a apostila, porra, tá tudo aqui, cacetada. E também vocês terem essa atenção na apostila e no slide. Se não dorme, acreditem, ainda mais quando for tarde. Vocês vão assistir de manhã e chega à tarde, dorme. Então, para isso, para segurar a atenção de vocês, olha os vermelhinhos. Primeiro destaque que eu chamo a atenção do nosso edital. A lei é de licitações e contratos, mas só cai licitações. Ou seja, baixando a lei, vocês devem estudar apenas do artigo 1º ao artigo 53. O artigo 54 em diante não está no nosso edital. Baixem o edital, deem uma olhada. As características todas são de licitações. E normalmente que cai a modalidade dispensa e inigibilidade. Modalidade dispensa e inigibilidade. Constituição, além da Lei 866, a Constituição é que deu a informação que deveria ser criada umas normas gerais para a contratação de serviços e bens públicos. Todo serviço e bem público deve ser licitado. É uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade de licitação. Vocês vão ver que o material, a apostilinha, está bem bacana. Eu caprichei, modifiquei também, tá? Dei uma modificada. Deixa eu botar até aqui para vocês darem um extrato. Está aqui o extratinho que vocês vão acompanhar, só para vocês terem noção do que a gente está falando. Esforço e sacrifício, esse é o lema. Dei uma cara. Toda ela está. Conceito, abrangência, tudo isso a gente vai abordar. Obrigação constitucional, finalidade, princípios. Beleza? Aí com a apostila, conversa com vocês, aluno me dando retorno. Porra, antes não dava para acompanhar bem. Aí, porra, Carlos, tem que acompanhar. Se tem apostila, tem que, pelo menos, dar aquela sequência. E isso eu me preocupei já, há uns 2 anos eu venho me preocupando isso e vou aprimorando. Aí, para vocês terem noção, agora eu botei até um espacinho para anotações, ó. Chique. Ficou bacana. Beleza? E questão de concurso, ó. Questão de concurso. Fala de um assunto, fala de modalidade. Questão de concurso. É assim que deve ser. Cadê? Então vamos nessa, turma. Vamos lá. Estamos lá na página 12 e 13 da apostila. Disposição geral, lá do artigo 1º. A Lei 866, ela estabelece normas gerais. Normas gerais. De licitações e contratos. Vamos explorar o artigo 1º. Pertinente. Licitações e contrato para quê? Para contratação de obras, serviços, compras, alienações e locações. Está vermelhinho aqui, porque eu trouxe já, além disso, no artigo 2º diz que as concessões e as permissões também devem observar o procedimento licitatório. Supervia, as empresas de ônibus também devem ter licitação. O Ministério Público dá porrada nisso, né? No âmbito dos poderes legislativo, executivo e judiciário, dos entes União, Estado, Distrito Federal e a lei compete à União,
mas todos devem obedecer às normas gerais. Todos devem obedecer normas gerais. Por que eu chamo a atenção disso? Está vermelhinho aqui. A lei é de caráter nacional. Estabelece normas gerais. Aí por que eu estou botando isso? Porque o concurso passado, o filho da polícia, na questão 31, explorou competência legislativa. Não é assunto nosso de contador. Não está no edital. Tentei anular essa questão e não anularam. A questão 31. Então agora, quando eu falar de uma lei, eu vou chamar qual é a atenção, qual é a competência, se é legislativa, se é privativa, se é concorrente ou se é suplementar. Que caiu esse negócio no concurso do ano passado. E eu peguei o edital de direito, coloquei lá no edital de direito, na descrição, tá? Competências legislativas, privativa. Assim, no nosso, sequer cita esse negócio. Aí eu não comentava, mas, tu vai ver, ó, sempre tomando uma pernada, né? Agora, já vou ficar atento para isso. Então, vocês sabem que a Lei 866 é de normas gerais e é competência privativa da União. Mas só as normas gerais, porque tem as normas específicas. As normas específicas podem ser aplicadas aos... Os estados e municípios podem legislar. Feito? Então, se cair no concurso, Lei 866, caráter privativo da União. Privativo da União. Mata já menos uma questãozinha que a gente perde. Questões específicas podem ser legisladas por estados e municípios. Quando eu falo estado, está incluído o Distrito Federal, tá, turma? Sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública podem editar regulamentos próprios. Normas gerais, União. Compete à União. Caráter, competência privativa da União. Ou seja, o que tem ocorrido em muitas vezes estados? Com modalidade tomada de preço. A União deu as regras. Você abre o envelope e aquele envelope você vai procurar o melhor preço da proposta. Alguns estados, eles abrem um envelope na concorrência e começam a fazer tipo pregão. Não existe. Vamos debater o preço. Não é modalidade, então não faz concorrência, faz pregão. Isso são normas gerais. A característica da modalidade quem dá é a União. Estado e município não podem regulamentar sobre isso. E isso está ocorrendo. Isso ocorre em alguns estados, municípios pequenos. Eles misturam modalidades, misturam características de modalidade. Não, você tem que obedecer às normas gerais. Se lá diz que o prazo é de 8 dias ou 45 dias, norma geral, é aquilo que tem que seguir. O Estado não pode, ou o Estado ou o município não pode diminuir ou aumentar em regulamento, em lei específica. Então, característica do artigo 1º. Mais um conceito que eu busquei do professor Eli Lopes Meirelles. Licitação é procedimento administrativo, mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais... Não é menor preço, não. É a proposta mais vantajosa. Porra, mas a gente ouve no rádio, na televisão, que é menor preço. Vai depender do tipo de licitação. Se o tipo de licitação a ser julgada é menor preço, aí a proposta mais vantajosa, a regra é menor preço. Mas pode ser técnica, melhor técnica. Não necessariamente vai ser o menor preço. Vai ser a melhor técnica. Ou seja, professor Eli Lopes Meirelles, isso também está no artigo 3º, a proposta mais vantajosa. Mais vantajosa. Reparem que na apostila do ano passado eu já troquei o conceito, essa tua apostila do ano passado. Não está esse conceito aqui. Que o conceito do professor Psitelli gerou dúvida.
numa apostila que eu fiz do ano passado, tinha um conceito do professor Pisitelli que gerou dúvida. Melhores, ele falava a proposta de melhores condições, não sei, não, é proposta mais vantajosa. Mais vantajosa. Aí eu tirei esse conceito. Abrangência. Poderes legislativo, executivo e judiciário, de todos os entes. Órgãos da administração direta, fundos especiais que pertencem à administração direta, nós vamos estudar isso em contabilidade, artigo 70 da Lei 4.320, que está para ser alterada. A Constituição alterou, temos alteração na Constituição quando estudar o orçamento. Administração indireta, já estudamos, certo? Então aqui, ó, aplica-se a administração indireta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Devem observar para qualquer aquisição as normas gerais da Lei 8.666. Artigo 1º, parágrafo único ainda que a gente está. Regulamentos especiais. Eu gosto de botar esses flashes em amarelinho. Deu muito certo, hein? Deu, lembra na hora da prova? Dá uma lembrada, não dá? Não sei por quê, porque eu não sou estudioso desse negócio de cores, mas eu lendo uma coisa lá, um dia eu estava de bobeira em casa, não estava falando com minha mulher, quase 28 dias do mês eu fico de bobeira, então 2 eu falo com ela. Tô brincando. Aí, eu vendo lá, o cara falou assim, o amarelo é o que ressalta, ajuda o sei que lá do cérebro a decorar. Saí tascando amarelo na porra toda nos slides para ver se ajuda vocês. Beleza? Constituição é uma obrigação constitucional. É obrigação constitucional. Está lá no artigo 37, inciso 21. Obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação. A Lei 866, ela respalda, claro, nunca ela vai ir de contra a Constituição, ela informa obras, serviços, inclusive compras, alienações, concessões e permissões, concessões e permissões, por isso que eu botei lá em cima, para concessões e permissões devem ser licitadas, e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Quais são essas hipóteses? Licitação dispensada, que está no artigo 17, a dispensa de licitação, que está no artigo 24, e a inexigibilidade, que está no artigo 25. É obrigatoriedade licitar conforme a Constituição Federal. Eu deixo de licitar por vontade própria? Não. Baseado nos conteúdo estabelecido nos artigos 17, 24 ou 25, em situações próprias estabelecidas na Lei 866, e nós vamos estudar cada um desses, ok? Então, se o cara não licitar, ele incorre em crime. Vocês que trabalham na administração pública, fiquem atentos para isso. Vão pegar 3 a 5 anos e ainda tomam uma multinha. Tá? Que pode chegar a 45 mil reais. Merreca. Dispensar ou exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei é crime. Está lá no artigo 89 da própria Lei 866. Crime. Então, obrigatoriedade é licitar. Vocês, primeiramente, têm que licitar. E a gente que trabalha em órgão público, o contador normalmente vai trabalhar na parte de controle interno dos órgãos. Essa é a regra. Licitar. Gestor tem que licitar. Pô, mas eu estou com pressa, não sei o quê. Vai ficar sem pressa nenhuma depois que tomar 3 anos de cadeia, de detenção. Claro, isso está na lei, né?
Quem... depois eu... Isso aí não está... A licitação destina-se a garantir finalidade. Isso aqui é explorado. Lá no artigo 3º. Primeiro, princípio da isonomia. Igualdade para os concorrentes. Igualdade para os concorrentes que vão concorrer que estão aptos a concorrer ao objeto. Uma padaria não vai querer fornecer um avião. Princípio da isonomia, para os iguais. Seleção da proposta mais vantajosa. Professor Eli Lopes Meireles já chama a atenção disso. Está lá no artigo 3º. Está lá no artigo 3º. E, esse aqui incluído, mais recentemente, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. No Exército, no nosso relatório de gestão, já, não sei como é que está na Marinha ou na Aeronáutica, já tem lá um dos itens, se as unidades estão observando aspectos referentes ao desenvolvimento nacional sustentável. Aí vem um montão de perguntinha. Sim ou não? O pessoal responde tudo que sim. Aí tu vai lá, na hora, ninguém está fazendo nada daquilo. Mas está na Lei 866, porque as aquisições já tem que ter esse norte. Empresas sustentáveis, papel que seja reciclado, mas tá na lei. Concurso público vai explorar isso aqui. Finalidade da licitação. Princípios licitatórios. Bom, assunto para 2 aulas. Assunto para 2 aulas. Qual o enfoque que eu vou dar aqui? Para vocês, apenas saber quais são os princípios. No material complementar, eu vou colocar uma tabela, aí a guerra de 99% são vocês, com as características desses princípios, ok? Uma tabelinha. O que fala o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade da igualdade? O nosso LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição. É o princípio licitatório que veio da Constituição, certo? O princípio licitatório que veio da Constituição. Ele, lá na tabelinha, vai explicando. Aqui, no nosso concurso, é para quem puder, tiver um tempinho a mais. No nosso concurso, a questão que caiu de princípio licitatório, ele perguntava, dentre as opções abaixo, quais são os princípios licitatórios? Não entrou dentro do princípio. Agora, diferente de princípio orçamentário. Princípio orçamentário, nós vamos explorar característica de 1 a 1. Ok, turma? Sabe que esses princípios, além de licitatórios, são constitucionais. E eu já vi uma questãozinha dessa específica. Os demais constitucionais, até a probidade, os infraconstitucionais, ou seja, não estão na Constituição, apenas na Lei 866. São princípios licitatórios, todos, mas esses iniciais são respaldados também pela Constituição. Os demais, Lei 866 apenas. Quais são eles? Vinculação a um instrumento convocatório, que normalmente é o edital. Normalmente é o edital. Julgamento objetivo, é um princípio licitatório. E sigilo das propostas. São princípios licitatórios estabelecidos na 866. Os demais são princípios licitatórios estabelecidos na Lei 866 com o respaldo da Constituição. Então, para fim do nosso concurso público, por favor, acreditem. Mas quem tiver um tempinho, eu vou botar uma tabelinha lá no material complementar para vocês darem uma lida do que se trata cada princípio desse, característica de princípio desse.